continuidade ao nosso estudo da Carta aos Filipenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14 até ao fim do capítulo, e o nosso irmão Carlos Simões vai fazer o favor de ler. Diz assim a palavra do Senhor: prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e, se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sendo meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ok. Sim, nós acabamos de ler numa versão diferente, por outras palavras, e é sempre bom quando a gente lê numa versão diferente, até avisarmos as pessoas que ouvem que a versão é diferente, senão alguns podem pensar, mas eu estou a ler, já estou perdido aqui no meio disto tudo. E portanto é sempre bom dizermos, quando lemos numa versão que não é a versão corrente que nós utilizamos, avisarmos as pessoas: olha, vou ler numa versão que é ligeiramente diferente, mas portanto é só para que as pessoas estejam percebidas disso. E então em Filipenses, no capítulo 3, eu gostava de dar alguns pensamentos, e começaria por dizer o seguinte. Bem, em primeiro lugar, eu ia começar por... Nós, na semana passada, andamos aqui pela zona dos versículos 18 e 19, foi ali que nós andamos na semana passada, e eu gostava de começar por dizer o seguinte. Lembram-se de nós termos falado dos inimigos da cruz de Cristo. Já vimos vários pensamentos sobre isto. Temos aqui um mundo de pensamentos que eu ainda vou abrir mais um leque pequeno. Quando eu digo um leque, não pensem que são vários, é apenas um. Neste leque de pensamentos que nós temos sobre a cruz e sobre os inimigos da cruz, mas de facto no contexto, parece-me a mim que o grande foco do apóstolo está no tema que ele está aqui a tratar, que tem a ver com humildade. E de facto, a cruz de Cristo, que é onde nós devemos ter o nosso ego crucificado, é que nos ajuda a sermos humildes, porque é ali na cruz que o nosso ego é crucificado, que é o sítio onde ele deve estar, para não causarmos problemas. Eu gostava de agora, neste momento, fazer uma referência ao facto de que vocês vão de reparar que neste contexto aqui, ele diz que alguns são inimigos da cruz. Nós já falamos sobre isso. Evidentemente que aqueles que só pensavam em si e que não seguiam as pisadas do apóstolo Paulo, que revelava o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, diz o versículo 19, só pensam nas coisas terrenas. Já vimos alguns pensamentos, mas só pensam nas coisas terrenas. E certamente que vocês estão de recordar que o nosso irmão Daniel até fez uma referência a isso, porque ele citou essa passagem, mas nós vamos lê-la de novo, que é para que vocês vejam nesta relação, com muita clareza, que de facto, ser inimigo da cruz de Cristo significa querer projetar o ego, significa não crucificar o ego, o eu. E quando nós temos o ego muito ativo, evidentemente que não pensamos nas coisas que são de cima, pensamos nas coisas que são terrenas. Isto é trágico. De facto, nós temos uma necessidade, a humildade que advém da cruz, a humildade que advém da cruz leva-nos, de facto, a pensarmos nas coisas que são de cima. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas quando um crucificado tomava a cruz para ir para a cruz, ponham-se no lugar dele.
Imaginem que vocês eram crucificados. Imaginem que vocês levavam a vossa cruz para o lugar da crucificação. Imaginai. Sabem o que é? Tentai entrar na cabeça da pessoa. Sabem o que é que a pessoa estava a pensar? Estou-me a despedir de tudo. Estou-me a despedir de todos. Os meus laços com este mundo estão quebrados. Tudo terminou aqui. Estão a ver? A pessoa que está na cruz desliga-se daqui deste mundo. Quem não está crucificado, quem é inimigo da cruz de Cristo, só pensa nas coisas aqui deste mundo. O crucificado é o último a pensar nas coisas daqui da terra. Ele deixa de pensar porque acabou. E então, eu gostava que reparassem, no capítulo 3 do versículo 1, lemos assim: portanto, diz o apóstolo no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não, notem bem, e não das que são na terra. E depois ele continua, porque estáis mortos. Evidentemente que o indivíduo que está morto não pensa nas coisas que estão na terra. É o crucificado. O crucificado, já estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu. Eu morri. E portanto o indivíduo que morreu, segundo diz aqui o apóstolo, porque está morto, pensa nas coisas que são de cima, já não pensa nas coisas que são da terra. Eu, portanto, gostava de sublinhar este aspecto para começar. Em segundo lugar, gostava também de fazer uma outra referência. Na semana passada eu fiz aqui uma referência no versículo 19 à perdição. Lembram-se? E falamos um pouco acerca da perdição e o significado da perdição. E que perdição não significa aniquilação. Falei-vos da palavra destruição, que a Bíblia também utiliza muitas vezes a palavra destruição. E depois, em troca de mails com o nosso irmão José Balroado, em que trocamos alguns mails sobre esta matéria, já depois do culto, isso fez-me ir ver mais um bocado, ir pesquisar mais um bocado sobre este assunto. E não tive tempo, sinceramente não tive tempo para ir ver o que é que o hebraico sobre essas palavras diz, mas tive a ocasião de ir ver o que é que o grego, a língua grega, diz, e é na língua grega que está esta passagem. E eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. Bem, em primeiro lugar vamos ler Êxodo capítulo 10 e versículo 7. Livro de Êxodo capítulo 10 e versículo 7, porque na altura eu fiz a referência a esta ocorrência, mas não citei a passagem. Mas, por exemplo, em Êxodo no capítulo 10 e no versículo 7 nós lemos assim: e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Cá temos a alusão ao Egito destruído. Egito destruído não significa Egito aniquilado. Significa Egito privado de tudo quanto era desejável. Como vocês sabem, devido às pragas, o Egito ficou privado de tudo quanto era desejável, porque tudo ficou destruído. Mas destruído não quer dizer que deixou de existir do mapa. Não quer dizer que desapareceu. Percebem? E é esta a ideia que alguns tentam extrapolar sem base bíblica relativamente à alma, quando Deus diz que a alma também pode ser destruída na condenação. E a destruição na condenação não significa fim de existência, desaparecimento, significa ser privado do que é desejável. E na língua grega há duas palavras que nem vou citar porque também não é relevante aqui neste caso, mas há duas palavras que são parentes e ambas sabem o que é que significam, sabem o que é que elas querem dizer. Esta palavra é uma palavra que, segundo Vine, que foi um grande estudioso das palavras, dos vocábulos do Novo Testamento, o célebre dicionário de Vine das palavras do Novo Testamento diz que essa palavra, que é uma coisa curiosa, vem complementar aquilo que eu dizia. Vocês reparem que, por aquilo que nós vemos, por analogia com aquela passagem da Bíblia, destruído significa privar do que é desejável. Mas Vine, em relação a essa palavra, diz que essa palavra significa perda de bem-estar, que é complementar.
eu estou privado do que é desejável, tenho perda de bem-estar. E de facto, o homem que é visto no inferno, na perdição, e que o Senhor Jesus Cristo falou, tem tudo menos bem-estar. Aquele homem está num profundo mal-estar, privado do que é desejável, porque queria água, tinha sede e não tinha acesso ao saceio da sua sede, e por outro lado, estava num profundo mal-estar. Estou atormentado nesta chama. Profundo mal-estar. Perda de bem-estar. E é isto que quer dizer esta passagem. E eu quis fazer referência a isto porque me parece que é importante para ficarmos com um quadro mais completo acerca deste significado. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção prende-se com o choro de Paulo. Na nossa passagem, nós lemos no versículo 18: porque muitos há dos quais muitas vezes disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E eu aqui gostava de dizer o seguinte: ainda há pouco tempo atrás, há coisa de 15 dias, na reunião de jovens aqui, nós estivemos a ver uma sucessão de dias seguidos na experiência de alguns servos de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, e ver como é que eles viviam a vida deles. E nós estivemos a ver, naquela descrição, naquela narração do capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos, como é que aqueles crentes viviam, qual era o dia-a-dia deles. E nós temos ali uma sucessão de dias e vemos o que é que eles fizeram, o que é que eles experimentaram, e é uma coisa curiosa que agora não vamos naturalmente analisar, mas podemos ir ao livro dos Atos dos Apóstolos, ao capítulo 21. E no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, nós temos vários acontecimentos que envolvem crentes com outros crentes, acontecimentos que envolvem famílias, acontecimentos que envolvem famílias de crentes, com filhos inclusivamente, a assistirem a cenas que os marcariam para sempre. E é muito importante que aqueles que são pais e têm filhos proporcionem experiências espirituais na presença dos filhos que os marquem para sempre. Nós vemos uma série de coisas a acontecerem aqui. Até que chegamos a uma certa altura e no versículo 13, antes do versículo 13, nós vemos que numa dada altura eles tiveram comunhão com um crente que era Ágabo, que era profeta, e disse que o dono desta roupa vai passar por muitos problemas em Jerusalém. E nós vemos que se referiu ao apóstolo Paulo, e nós vemos a reação daqueles crentes ali, que diz a Bíblia, no versículo 12, ouvindo nós isto, rogamos-lhe a Paulo, os crentes rogaram a Paulo, tanto nós como os que eram daquele lugar, que ele não subisse a Jerusalém. Porque se ele fosse a Jerusalém, o homem ia passar grandes dificuldades. E nós vemos no versículo 13, mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando? Ora bem, nós temos aqui duas pessoas a chorar, dois grupos. Nós temos Paulo a chorar por um lado e temos estes crentes a chorar por outro. E vamos ver que estão a chorar por razões diferentes. Vamos ver que um está a chorar por uma boa razão e os outros estão a chorar por uma má razão. E estes crentes estão a chorar por uma má razão e Paulo em Filipenses está a chorar por uma boa razão. E vamos ver que as razões têm a ver com o mesmo assunto. No caso destes crentes, eles estão a chorar, como vocês veem no versículo 13, mas Paulo não se deixa comover com as lágrimas deles. Sabem o que é que ele diz? Diz ele assim, que fazeis vós chorando? Por outras palavras, porquê é que estáis a chorar? Por outras palavras, vocês não deviam estar a chorar. Vocês estão a magoar. Vocês... Eu até na altura, quando estava aqui com os jovens, estávamos aqui com os jovens aqui a considerar esta porção das Escrituras, eu até chamei a atenção para o facto de que temos que nos interrogar o que é que nos magoa. Sabem o que é que magoa os crentes normalmente? Sabem? Querem que eu vos diga? O que magoa normalmente os crentes é quando o ego deles é ferido. Quando o ego dos crentes é ferido, os crentes sentem-se magoados, sentem-se ofendidos. Porque o ego deles foi ferido. E sabem, quanto maior for o nosso ego, mais fácil é ele ser ferido. Porque é um alvo maior, mais facilmente atingido
E sabem que estes crentes, ao estarem a chorar, estavam a magoar Paulo, porque estavam a querer apaparicar o ego dele. E Paulo achava que estarem a apaparicar o ego dele era ofendê-lo, porque o nosso ego, irmãos, não é para ser apaparicado. Se eles pensavam que Paulo lhes ia agradecer com aquela manifestação de sentimento que eles estavam a ter, com lágrimas, para que ele não fosse a Jerusalém, porque coitado do Paulo, aquilo tinha que estar numa redoma, não podia ser tocado. Paulo não via as coisas dessa maneira. Para Paulo era um privilégio poder ir e sofrer e, se possível, fosse dar a vida pelo Senhor. E, portanto, eles estavam a querer paparicar o ego dele. E isso magoou. Irmãos, nós devemos nos sentir magoados quando apaparicam o nosso ego. Nós devemos nos sentir magoados quando nos exaltam. Nós devemos sentir magoados quando fazem de nós aquilo que nós não somos. Isso é que nos deve magoar. E, portanto, quando nós vemos estes indivíduos, estes crentes aqui, a chorarem desta maneira, Paulo repreende-os. Já no caso de Paulo, em Filipenses, a coisa é ao contrário. Sabem porque é que Paulo está a chorar? Está a chorar porque estes crentes estavam a paparicar o ego deles. E quando eu vejo os crentes a paparicar o seu ego, isso leva-me às lágrimas. Porque eles eram inimigos da cruz. Tinham um ego enorme, não queriam sujeitar o seu ego à cruz. E Paulo chorava por causa disso. Nós devemos chorar quando o ego é paparicado. Desta maneira, não vai à cruz, percebem? Eu espero que esteja claro. Bem, este era outro pensamento que eu queria deixar aqui e que está aqui claramente revelado. E por isso nós lemos que Paulo dizia que chorava quando nós não damos cabo do ego. Quando não queremos ir à cruz, quando não o sujeitamos à cruz. Isso chorava. Aqueles crentes estavam a chorar para que Paulo não fosse à cruz. Já viram que é o contrário? Aqueles crentes ali em Atos estavam a chorar para que Paulo não fosse ao sofrimento. Espero que esteja claro. Outro pensamento que eu queria deixar, antes de passar a palavra ao nosso irmão Daniel, não sei se o Nan tem algum pensamento, ele tinha-me dito que não, mas o Daniel está ali, e eu vou já terminar, tem a ver com o seguinte. Esta passagem também é uma passagem curiosa, porque esta passagem, aliás, há um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que está no livro dos Salmos, penso que é no Salmo 119, não tenho a certeza. O Salmo 119 é o Salmo da Palavra, por excelência. E há um versículo no Salmo 119, que eu não sei de cor, isto é, não sei onde é que está o versículo, não sei qual é o número do versículo, mas está no Salmo 119, diz que o mandamento do Senhor é amplíssimo. E de facto, a palavra de Deus é um poço sem fundo. É uma mina inesgotável. E nós temos estado a ver, no estudo que temos estado a fazer, nas intervenções que os nossos irmãos têm tido sobre esta passagem, como de facto o mandamento é amplíssimo, porque temos ouvido várias perspectivas na análise a esta passagem. E eu gostava de deixar uma outra, do tal leque que eu referi há pouco, e que tem a ver com o seguinte. Sabem que há grupos de pessoas que são mesmo inimigas da cruz. Agora visto noutro aspecto. E vamos dizer os nomes claramente. As testemunhas, falsamente chamadas testemunhas de Jeová, são inimigos da cruz de Cristo. Mas são mesmo. E vocês não lhes falem da cruz. Eles nem acreditam na cruz. Dizem que o Senhor Jesus Cristo foi colocado numa estaca. Eles são mesmo inimigos da cruz de Cristo. E nós temos que saber isso com clareza. E aliás, quando algum dia tiver alguma conversa com eles, citem-lhe esta passagem. Meu amigo, o amigo é inimigo da cruz. E a Bíblia fala acerca disso. Tem a noção disso. Mas diz mais. São inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição. O fim deles é perdição. E sabem de uma coisa? As pessoas religiosas estão mesmo perdidas. Eu vou-vos dar um exemplo.
Hoje foi o funeral da esposa do ex-presidente da República, Mário Soares, que é Maria Barroso. Uma senhora simpática, penso eu, toda a gente gostava dela, porque era uma pessoa... pronto, isto é a minha leitura, não é? Uma pessoa simples, é a imagem que ela me transmitia a mim, uma pessoa simples, humilde, e uma pessoa que se preocupava com os outros, uma pessoa que não se punha em bicos de pés, nunca a vi pôr-se em bicos de pés. Isso revelava a grandeza, de facto, dela enquanto mulher, e portanto eu estou convencido, penso eu, que na generalidade da população portuguesa, todos nutririam uma simpatia por ela. Eu ouvi quando ela morreu, ouvi uma entrevista que foi feita por aquele indivíduo que ao sábado faz entrevistas às pessoas, que agora não me lembro como é que se chama aquilo, rotações? Não é rotações, não. Sim, é o Daniel Oliveira, o jornalista, mas o programa tem um nome. Alta definição. Alta quê? Alta definição. Alta definição, é isso. E nesse programa de alta definição, aqui, penso que foi há uns anos atrás, porque ela na altura tinha menos anos de casada do que tinha agora quando morreu, mas foi há poucos anos. Ele fez uma entrevista na alta definição, o tal jornalista. E isto foi agora citado, foi recordado, aquilo que eu na altura não vi, mas vi agora a recordação dessa entrevista, e a dada altura perguntaram-lhe coisas acerca da morte. E ela disse que estava bastante tranquila, serena, que não tinha medo da morte, que estava... Mas depois ele foi muito incisivo, se não estou em erro, ele foi muito incisivo e perguntou-lhe assim, mas diga-me mas quando morrer, como é que é? E ela vai assim, bem, eu espero que... depois vê-se. Aqui é que se vê a situação em que está um religioso. E reparem bem, ela foi uma mulher que, ao longo da vida dela, que ela tem uma história de vida muito rica, ela morreu com 90 anos, mas ao longo da vida dela, especialmente na fase intermédia da vida dela, ela que inicialmente era católica, chegou a uma certa altura, se calhar devido ao envolvimento político em que ela esteve envolvida, etc. e tal, ela desligou-se completamente da religião. E agora, no fim da vida dela, nos últimos anos da vida dela, ela voltou-se de novo para a religião, ela voltou à Igreja Católica e tornou-se bastante religiosa. E achei curioso porque, portanto, não estamos a falar de uma pessoa, como a maior parte dos religiosos, que vêm numa sequência rotineira de acontecimentos religiosos, mas estamos a falar de uma pessoa que tinha deixado de ser e passou a ser, o que significa que houve qualquer coisa ali que a fez dar o passo que deu e, portanto, estava fora de uma certa rotina. Ela alguma coisa de convicção a levou a dar o passo que deu. No entanto, e apesar disso, e aqui vemos de facto o religioso no seu apogeu, estamos aqui diante de uma pessoa que é uma boa pessoa, na aparência, que é uma pessoa simpática, que é uma pessoa popular, que é uma pessoa querida, e que é religiosa, porque ela era religiosa agora, e ela, quando lhe é perguntado como é que era quando ela morresse, ela respondeu, por outras palavras, ela disse, bem, depois vai-se ver, e depois diz a seguir assim, por outras palavras, disse ela, bem, eu tenho procurado fazer o bem, não... por outras palavras do que ela disse, ou seja, a esperança que esta religiosa tinha perante a morte, era do bem que fazia. E ela não estava segura. Porque não há ninguém que esteja seguro com base naquilo que faz. Porque nunca sabe se o que fez foi suficiente. E também não sabe se fez tudo quanto era para ser feito. Isto é complicado. E por isso é que a Bíblia diz que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia nos salvou. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não vem das obras, até para que ninguém se glorie. E o religioso, seja ele de que quadrante for, normalmente está perdido. O fim do religioso é a perdição. Deixai-me dizer, evidentemente que com as devidas salvaguardas, que não tem nada a ver com o caso que eu estava a dizer das testemunhas de Jeová, que são claramente inimigos da cruz de Cristo, também ela, deixai-me dizer, e digo com todo o respeito, mas a verdade, também ela era inimiga da cruz de Cristo. Porque ela não estava descansada na obra da cruz para a esperança da vida eterna. Ela estava descansada na sua própria obra. Ela estava descansada nos seus próprios feitos. Aliás, ela não estava descansada. Ela estava intranquila.
e com uma réstia de esperança de que alguma coisa boa pudesse acontecer quando morresse. Mas as pessoas que confiam nas suas obras para a salvação são inimigas da cruz de Cristo. Porque as pessoas têm que perceber que precisam da obra da cruz e que só a obra da cruz é que nos abre o caminho para o céu. Já explicamos isto muitas vezes e estamos esclarecidos acerca dessa matéria. Mas estes indivíduos em concreto, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e eu gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que as testemunhas de Jeová, o Deus deles é o ventre. Eles não comem sangue. Dizem barbaridades como que o sangue é a alma. Esquecendo-se que Deus, que é espírito, tem alma. A carta aos Hebreus fala na alma de Deus. Eles entram numa série de contradições. Aliás, que é o mundo dos religiosos, é viverem num mundo de contradições. E fazem da alma, sangue, entenda-se, que é assim que eles veem, fazem do sangue o seu Deus, do seu ventre. E cuja glória é para a confusão de Deus, que só pensam nas coisas terrenas. Eles não têm esperança celestial. A esperança deles é terra. É apenas a terra. E isto tem a ver com o mau manejo das Escrituras. Infelizmente não são apenas eles. Há muita gente que maneja mal as Escrituras e que não sabe bem se vai para a terra, se vai para o céu, qual é o futuro dela, não sabe. Mas o versículo 20 diz qual é a nossa esperança, qual é o nosso destino. Mas a nossa cidade está nos céus. E fico por aqui, que o Senhor nos ajude. Boa noite, vou procurar ser rápido sobre este último pensamento do irmão Carlos. Estava-me a lembrar, alguém dizia que se nós não devíamos bem as Escrituras, não sabemos se a nossa oração deve ser venha o teu reino ou vá a tua igreja. Se nosso desejo deve ser que o Senhor venha para implantar o seu reino ou que Ele venha para nos buscar. E há quem confunda de forma grave as duas vindas do Senhor e os dois propósitos do Senhor. E até nesta passagem, alguns são capazes de associar, aqui no versículo 20, não vou falar do versículo 20, mas já vou só citar rapidamente este pensamento, a nossa cidade está nos céus. Alguns podem pensar que é a Nova Jerusalém, que virá descer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Esta expressão de cidade até está mais relacionada com a cidadania, penso que a palavra é de onde vem a nossa palavra política, penso que a palavra é de onde vem a palavra política, ou seja, a nossa política deve estar nos céus. Mas eu queria falar só rapidamente, vou insistir novamente nesta palavra do ventre e queria relembrar, na semana passada citei só ao de leve, mas queria citar um pouquinho mais e por amor àqueles que não puderam estar e para reforçar com passagens bíblicas sobre as entranhas, o ventre, as entranhas. Na palavra de Deus fala-nos muito dos afetos, das emoções, que muitas vezes podem estar em completo contraste com a razão. Muitas vezes, quando nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções e não na nossa razão, podemos tomar mais decisões. As entranhas falam-nos, lembram certamente daquela passagem de quando José voltou a ver o seu irmão, Benjamim. Lemos aqui, quem quiser tomar nota, Gênesis 43:30, e José apressou-se porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Fala-nos também das nossas relações com os nossos familiares. Temos também outra passagem em que as entranhas daquela mulher, quando Salomão teve de tomar aquela decisão de quem é que era o filho, que duas mulheres diziam que o filho era delas, em 1º livro dos Reis 3, quando o Salomão disse vamos cortar o bebê ao meio e dar metade a cada uma, o que é que diz?
Mas a mulher, primeiro livro dos Reis 3:26, mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. As suas entranhas se moveram também. As entranhas podem nos falar dos sentimentos, particularmente para com os nossos familiares. Quando Paulo usa a palavra, é interessante quando Paulo usa a palavra entranhável, aparece sempre uma palavra a seguir, afeto. As nossas emoções de uns para com os outros. E o que eu quero salientar bem é que estes cujo Deus é o ventre, pode significar muitas coisas, mas também pode significar isto. Que é aquelas pessoas que vivem a sua vida não baseada na racionalidade da palavra de Deus, mas na emotividade, nas emoções, até nas relações que têm com os seus familiares. Adaptam as suas convicções bíblicas em função até das suas relações familiares. Isso é triste. Quando alguém abdica da verdade da palavra de Deus em favor daquilo que nos liga aos nossos familiares. Por isso, muito cuidado com tomar as decisões, e falei na semana passada, cuidado com aqueles que tomam a decisão mais importante das suas vidas, a decisão que vai ter efeitos pela eternidade, baseado nas emoções. Quem aceita, quem indo atrás das suas emoções, do momento, diz que se converte, e todos nós, infelizmente, presenciamos dezenas, alguns se calhar centenas, de conversões baseadas nas emoções e, infelizmente, sabemos ou não sabemos onde é que eles andam. Mas queria falar também desta expressão, muito rapidamente para terminar, daqueles que só pensam nas coisas terrenas. E quando Paulo fala aqui das coisas terrenas, não será exatamente coisas pecaminosas. Há pessoas que pensam muito nas coisas terrenas, que são legítimas. Nós vivemos neste mundo, não vamos dizer que agora que somos crentes é só a palavra de Deus, é só estar com os crentes, não pensar em mais nada. Não. Temos os nossos afazeres do dia a dia, mas se essa se vivemos em função disso, estamos muito mal. E eu fico um bocado preocupado quando vejo pessoas a dar demasiada importância ao seu emprego, dar demasiada importância, às vezes, à sua família em detrimento de Deus. Vejo pessoas a dar demasiada ênfase ao seu corpo, a porem-se. Não estou a dizer que não seja importante, nós temos cuidado do nosso corpo, mas ser aquilo que o mundo chama o culto do corpo, será que isso não é também estar a pensar nas coisas terrenas? O que é que vai acontecer ao nosso corpo daqui a 100 anos? Valerá a pena insistir em algo que daqui a 100 anos está desfeito? Valerá a pena também investir, como alguns falam muito, vamos cuidar do nosso planeta, da casa comum, como um líder religioso falava há dias, dar muita ênfase ao cuidar do planeta. Não digo que não seja bom, é importante, mas não deve ser essa a nossa principal causa. Porque o apóstolo Pedro diz-nos mesmo que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. E depois diz também, havendo depois de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser. Ou seja, nós sabendo qual é o futuro deste mundo, qual é o futuro dos nossos corpos, qual é o futuro deste mundo, será que é aí que nós devemos apostar o nosso tempo, as nossas energias? Às vezes nós estamos preocupados com estas coisas. Não digo que seja necessariamente mau, mas demos o nosso principal foco e que tudo possa girar em torno do que é espiritual, daquilo que tem valor eterno, olhar sempre para todas as circunstâncias
para todas as coisas na nossa vida em função da eternidade. O que eu estou a fazer agora, que proveito é que vai ter para a eternidade? Às vezes estamos tão agarradinhos a estas coisas pequenas, às vezes pequenas questões que temos com o nosso irmão. Isto, depois na eternidade, vai servir para quê? Que reflexo positivo é que vai ter na eternidade eu estar, por exemplo, como o irmão Carlos estava a dizer, a dar lugar ao nosso ego? Proveito é que vai haver. Não vai haver proveito nenhum. E se... Eu tenho pensado muitas vezes nisto e quero que cada um de nós pense. Caso contrário, estamos a pensar nas coisas que são terrenas. Que é... Eu devo pensar, em primeiro lugar, na maior das causas. Na maior das causas não é a causa do nosso planeta, da nossa casa comum. A maior causa é a causa do Evangelho. É isso que vai perdurar por toda a eternidade. E devo ponderar sempre as minhas ações e as minhas reações em função desta causa. Ainda que eu tenha de sofrer, ainda que eu tenha de, passa a expressão, engolir alguns sapos, se for para proveito da obra, eu devo fazê-lo. Porque às vezes não percebo porque é que as pessoas fazem certas coisas, podem até ter os seus direitos, mas esquecem-se que estão a prejudicar os outros membros da igreja. As pessoas deviam pensar, antes de um exemplo, antes de um homem ou uma mulher decidir abandonar a sua família e partir para outra, devia pensar bem o prejuízo que está a causar a ele próprio, à sua família e à maior das causas. A desgraça que é para o Evangelho quando alguém cai dessa forma. Eu estou a dar um exemplo, podia dar outros. Coisas que eu faço. Estou a pensar primeiro em mim. Estou a pensar primeiro nos meus prazeres. Eu não estou a pensar no Senhor. Isto realmente são coisas que deixariam Paulo certamente triste. Levariam Paulo certamente a chorar. Meus irmãos e amigos, pensemos então, norteemos a nossa conduta sempre por haver este maior proveito para esta causa que devemos defendê-la com unhas e dentes. E nós vemos tanta gente a defender causas que não têm pés nem cabeça. E são acérrimos defensores delas. E eu abro mão de quantas vezes de defender, através das minhas ações e das minhas reações, esta maior das causas, que é a causa do Evangelho da graça de Deus.